Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada uma das vossas vidas. É um privilégio para mim poder vir mais uma vez, poder-vos apresentar um estudo bíblico que eu realizei. Um estudo bíblico com base também nos estudos expositivos da Palavra de Deus que eu tenho estado a fazer, que comecei desde Gênesis capítulo 1, quando falei sobre a criação de Deus, em que Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e por fim criou o homem. E pela graça de Deus concluí o capítulo 1 dessa série de estudos que eu estou a realizar, estudos expositivos da Palavra de Deus, começando em Gênesis. Agora estou no começo do capítulo 2 e eu venho hoje abordar o capítulo 2 no versículos de 1 a 3 de Gênesis, a questão do sábado. Então vamos ler o texto bíblico de Gênesis 2, de 1 a 3, que diz o seguinte: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado, no dia sétimo, a sua obra que tinha feito, descansou, no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Vamos estar a analisar aqui este texto, segundo a minha perspectiva bíblica, daquilo que eu estudei. Glória a Deus. Os primeiros 3 versículos deste capítulo pertencem ao conteúdo anterior do capítulo 1, que é a atividade criadora de Deus. Então nós vemos que Deus sentiu, ou seja, uma necessidade, não porque estivesse cansado, mas sentiu a necessidade de criar um dia de descanso, que naquele tempo foi o sábado. E vemos mais à frente no texto que Deus santificou o dia de sábado. Então nós vemos que Deus, depois de toda a sua obra, depois de todo o seu trabalho, Deus criou um dia para descanso, o sábado. Glória a Deus. Durante 6 dias Deus criou e formou a matéria inorgânica, as plantas, os animais e o homem. Isso ocupa e está relacionado ao espaço. Ao espaço. O homem recebeu a ordem específica de sujeitar o que se encontrava no âmbito espacial. Depois também Deus cria o tempo. Quando Deus criou o homem, criou a tarde e amanhã o dia primeiro, a tarde e amanhã o dia segundo, e nós vemos já a formação dos dias. Glória a Deus. E vemos no final do capítulo 1 que Deus inspecionou tudo o que tinha criado e eis que era tudo muito bom. Deus criou o homem, depois criou a mulher, depois também mais à frente nós iremos ver, com a graça do Senhor nós iremos ver, Deus criou a mulher também. Então nós vemos que Deus considerou tudo muito bom. Nos versículos 1 a 3, vamos abordar esta questão do sábado. Deus concluiu tudo o que quis criar e inaugurou o dia de sábado, no qual há quietude, repouso e descanso. Nos 10 mandamentos, a relação dos 6 dias de trabalho, do trabalho de Deus com as coisas materiais para um dia de descanso, serve de base para a observância do homem para um dia de descanso. E vemos em Êxodo 20, do 8 a 11, nós vemos que na lei mosaica, na lei que Deus deu a Moisés, encontra-se também o mandamento de guardar o sábado. Podemos ir lá a Êxodo 20, do 8 a 11. Glória a Deus. Que diz: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nós vimos em Gênesis, no capítulo 2, que Deus santificou o dia de sábado. Muito importante. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então nós vemos aqui a importância que nós temos que ter de um dia de descanso. De um dia somente para descansar, contemplar e dedicar ao Senhor. Claro que todos os dias são do Senhor, mas aqui neste contexto nós vemos a necessidade de nós pararmos das obras do trabalho todos os dias da semana e haver a dedicação desse dia para o Senhor e para o descanso. Glória a Deus. Este é um dia estabelecido por Deus e deve ocorrer regularmente.
não é? Todas as semanas. Não podemos trabalhar de sol a sol, de 7 em 7 dias. Há esta necessidade do nosso descanso, de haver tempo para o descanso. Glória a Deus. Neste dia, a ordem de Deus para o homem conquistar a natureza é posta de lado e o homem reconhece uma lei superior no qual ele se entrega a Deus. O sábado instituído foi abençoado e santificado por Deus, como vemos no versículo 3 do capítulo 2. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ou seja, em 6 dias Deus fez toda a sua obra e ao 7º dia o Senhor descansou. E nós vemos em Êxodo 20, na lei que o Senhor dá a Moisés, nós vemos que o Senhor fala para se guardar esse dia de descanso. Glória a Deus. Era para ser um dia de alegria e contentamento, de renovação interior, de louvor ao Senhor Deus misericordioso. Interessante aqui ver, nós virmos aqui, tudo o que Deus havia criado era muito bom. A palavra fala que ao início, quando Deus criou os céus e a terra, era bom, o mar, as estrelas, as plantas, era bom, mas depois, quando criou o homem, depois de ter criado o homem, era muito bom. Como termina o capítulo, não é? O capítulo 1. E eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia 6º. Não é? Muito bom. Mas ainda nada havia sido declarado santo. Muito interessante. Ainda nada havia sido declarado santo, ou considerado santo. O primeiro item que foi considerado ou declarado santo é a porção do tempo do sábado. Quando Deus parou as suas obras. Não porque estivesse cansado, porque Deus não se cansa nem se fatiga, não é? Mas Deus parou as suas obras no sábado. E nós vemos também depois o povo de Israel, não é? Que ao sábado eles não faziam obra. Ao sábado eles não iam colher o maná, não é? Já dava para 2 dias. Glória a Deus. Deus reservou o sábado para que nele o homem aprofundasse a sua relação com o seu Criador. Como já disse também nos 10 mandamentos, o homem tem de santificar repetidamente o sábado, reconhecendo que ele tem uma relação especial com Deus. Ok? E isto estendeu-se ao longo da história, até o momento em que os judeus também estavam nas sinagogas nos sábados, em que eles faziam a leitura da Torá nos sábados, eles estavam ali os sábados nas sinagogas. E os judeus, depois nos tempos de Cristo e um pouco antes dos tempos de Cristo, eles não deixavam que se fizesse nenhuma obra no sábado, nem o bem a algumas pessoas. Porque nós vemos Jesus Cristo depois a falar nisso. Então, caindo o homem a uma cova, nós não podemos fazer o bem, tirar o homem de lá, não é? Nós vemos que os fariseus e os judeus, depois mais tarde nós vemos que eles acrescentavam tradições aos mandamentos de Deus. Eles acrescentavam tradições à palavra de Deus. Nomeadamente os fariseus, saduceus, os escribas, toda essa equipa. Ok? Então eles costumavam se reunir nas sinagogas nos sábados. Este é o primeiro ponto do meu estudo que eu quero apresentar, ok? Agora, como é que ficamos em relação se devemos aplicar o sábado ou não nos dias de hoje? É uma pergunta muito recorrente. É uma pergunta que muitas pessoas estão na dúvida. Será que é para aplicar? Será que eu tenho que descansar todos os sábados? Será que eu tenho que tirar somente o sábado para descansar e nos outros dias posso trabalhar? Será que o sábado é o dia dos cultos que nós reunimos para servir ao Senhor? Não é? Então, para nós aplicarmos uma doutrina ou um ensino bíblico, nós precisamos de consonância de toda a Bíblia, ok? Nós, para aplicarmos o ensino bíblico, nós precisamos de harmonia desse ensino em todo o cânon bíblico, em toda a revelação bíblica, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, com Cristo e os apóstolos. Ok? Então nós temos que analisar o Novo Testamento. Nós temos que analisar como os apóstolos se comportaram em relação a este tema do sábado. Ok? Que depois foi dado por Deus na lei mosaica, em Êxodo 20, para o povo de Israel. Não é? E é interessante que foi um dia que Deus santificou, como nós vimos em Gênesis 2. Então, como é que nós podemos aplicar este conceito do sábado nos dias de hoje? Ok, nós já entendemos que há um princípio, pelo menos há um princípio de descanso, todas as semanas, de se tirar um dia para descansar e renovar as forças
e se entregar ao Senhor. Então nós vamos ver mais atentamente como podemos aplicar este ensino do sábado nos dias que correm, nos dias contemporâneos do século XXI. Mas antes eu quero vos mostrar a Igreja Cristã ao longo da história. Como é que os irmãos da Igreja Primitiva se comportaram em relação a este tema? Como é que os irmãos da Igreja Primitiva se comportaram em relação à guarda do sábado? A Igreja Cristã ao longo da história, a base do sábado que havia no povo judeu, a base do sábado foi trocada do evento da criação de Deus para o evento da ressurreição, em que Jesus Cristo ressuscita no primeiro dia da semana, em que sábado ele estava morto e domingo ressuscitou dentre os mortos. Ok? Também precisamos de entender que não há um mandamento específico para a Igreja nos dias de hoje, na Nova Aliança, para a guarda do sábado, ou que justifique a guarda do sábado. Ok? E Jesus fala, o homem não foi feito para o sábado, e o sábado foi feito para o homem. O homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Mas nós já vamos ler várias escrituras que comprovam este meu pensamento. Ok? A base do sábado foi trocada do evento da criação para o evento da ressurreição. Por consequente, o tempo foi mudado do sábado para o domingo. Mas também não quer dizer que ao domingo seja uma lei. Vocês obrigatoriamente têm que se reunir aos domingos. Ok? Não há essa lei. Vocês obrigatoriamente têm que fazer o vosso culto, as vossas reuniões aos domingos. Não. Não há essa lei. Não há no Novo Testamento nenhuma parte. Vocês têm que se guardar o primeiro dia e nas vossas reuniões solenes vocês têm que se reunir ao primeiro dia da semana. Não existe isso na palavra de Deus. Ok? Mas é um princípio da qual norteia a Igreja Primitiva e de qual nós temos visto os irmãos da Igreja Primitiva viver, que eles começaram a reunir ao primeiro dia. Eu irei mostrar tudo isto na Bíblia, ok? Eu irei mostrar tudo isto na Bíblia. Foi mudado do sábado para o domingo. Contudo, o mesmo princípio persiste. 6 dias para o trabalho sobre a terra, o 7º dia é o dia do Senhor, o qual os cristãos consideram o primeiro dia o domingo, ok? A guarda do sábado, atentem agora também para o que eu vou dizer. A guarda do sábado era um sinal da aliança entre Israel e o Senhor. Vamos conferir em Êxodo 31:13. Êxodo 31:13. Vejam bem, Êxodo 31:13, para conferir esta afirmação, que diz: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados. Fala a quem? Aos filhos de Israel. Não é? Porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Então nós vemos, e no versículo 12 diz, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados. Porquanto isto é um sinal entre mim e vós, entre eu, o Senhor, e Israel. Certo? Nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Ok? Jeremias 17:22. Este foi Êxodo 31:13. Agora, Jeremias 17:22. Glória a Deus. Nem tireis cargas das vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado como eu ordenei a vossos pais. Ok? Até podemos ler o 21, que diz: Assim diz o Senhor, guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Ok? Nem tireis cargas das vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado como eu ordenei aos vossos pais. Então, se isto fosse aplicável para os dias de hoje, não só teria que ter, também teria que ter uma corroboração no Novo Testamento, como também nós teríamos que cumprir tudo isto que está aqui. Não podíamos trazer cargas no dia do sábado, não podíamos fazer obras no dia do sábado, ok? Isto não trata de não fazer bem a alguém, não. Nós vemos isso com Cristo no Novo Testamento. Claro que... Então, e Davi, quando teve fome, também não foi tirar a comida lá das espigas? E era sábado.
Não era disso que se tratava o mandamento, mas sim de guardar o dia, de não realizar obras de trabalho nesse dia. Glória a Deus. Então nós vemos, nem tirei as cargas das vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Estão a ver? Antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Então nós vemos que aqui o sábado, para o povo de Israel, segundo este contexto, tinha um peso especial. Tinha um peso especial, ok? De eles guardarem este dia. Em Deuteronômio 5.12 também está lá. Vamos conferir em Deuteronômio 5.12. No Pentateuco, Deuteronômio 5.12. Que diz: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Como te ordenou. Ordenou onde? Na lei mosaica, Êxodo 20. Ok? Se continuarmos a ler este texto, o texto também fala: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele. Vejam que é o segundo texto que fala: não farás nenhuma obra neste dia, no sábado. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Ok? Nós mais à frente vamos ver que o nosso descanso se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Ok? E depois continua, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Em Levítico 16:31, podemos ver também. Há mais um texto que corrobora aquilo que eu digo. E um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Ok? Até se podemos ver no contexto atrás, no 29. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E um sábado de descanso para vós. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Em Isaías 58, para fechar esta porção do que eu estou a explicar, do 13 a 15. Isaías 58, 13 a 15. Diz o seguinte: se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então vejam esta promessa em relação ao sábado. Aqui, desculpem, não era o 13 ao 15, era o 13 ao 14. Isaías 58, 13 e 14. Né? Então vejam, se eles cumprissem este mandamento, não é, do Senhor, se eles chamarem ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrar, não seguindo os seus caminhos, nem pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Então Israel, certo? Porque a boca do Senhor o disse. Ok, este era o primeiro ponto que eu queria mostrar, ok? Este é o primeiro ponto, que é: a guarda do sábado era um sinal da aliança entre Israel e o Senhor. Ok? Segundo estes 5 textos que eu referi. Ok? Segundo a perspectiva cristã, os crentes de hoje, estando sob a nova aliança, o que é a nova aliança? É em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. A antiga aliança era a aliança mosaica. A nova aliança é a nova aliança de Cristo. É em Cristo Jesus. Com a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor. Se forma a nova aliança. Ok? Segundo a perspectiva cristã, os crentes de hoje, estando sob a nova aliança, não são obrigados a guardar o sábado, sinal da antiga aliança.
Porquê? Porque não há um mandamento para guardar o sábado nos dias de hoje. Porque Gênesis 2, quando fala no versículo 3 que Deus santificou o sábado, não é suficiente para nós afirmarmos que é um mandamento para nós na nova aliança, o nós o cumprirmos. O nós obrigatoriamente guardarmos todos os sábados. Isso faz parte da aliança mosaica. Porque se formos a guardar o sábado, aí teríamos cumprido toda a lei. E aí teríamos cumprido toda a lei, iríamos ser achados em falta, porque nenhum de nós consegue cumprir toda a lei. Ok? Só Cristo cumpriu toda a lei. E nele nós estamos na vida. Ok? Na nova aliança. Não são obrigados a guardar o sábado, sinal da antiga aliança. O Novo Testamento não ordena que o sábado seja dia de adoração. A Igreja não se encontra debaixo da lei mosaica. Outro ponto. A Igreja está sob a nova aliança estabelecida pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia em nenhum lugar descreve os cristãos reservando o dia do sábado como o dia de adoração. As únicas escrituras que descrevem os cristãos em algum sentido se reunindo no sábado estão, de facto, apontando para os esforços evangelísticos quando Paulo ia às sinagogas pregar, era no sábado. Era esforços evangelísticos. São as únicas escrituras que nós encontramos no Novo Testamento, a apontar para o dia de sábado. Era para esforços evangelísticos. Era quando Paulo ia pregar aos judeus. Era quando Jesus também ia lá. Ok? Apontando para os esforços evangelísticos nas sinagogas judaicas em que se reuniam no dia de sábado. Porque nas sinagogas dos judeus eles reúnem-se todo o sábado. Ok? E eu agora quero-vos mostrar umas passagens que corroboram o que eu estou a falar. Ok? Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Atos 20, 7. E, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, então, espera aí. Não era no sábado. Não era no sétimo dia que eles se reuniram para partir o pão. Estão a ver como o evento da ressurreição foi aqui trocado pelo evento da criação? Como um princípio. Como um princípio. Ok? Como eu já falei, não há nenhum mandamento para reunir ao primeiro dia, mas é o princípio que a Igreja adotou. É o princípio que a Igreja adotou com base na ressurreição de Jesus Cristo. Ok? E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até à meia-noite. 1 Coríntios 16, versículo 2. 1 Coríntios 16, versículo 2. Temos de deixar a Bíblia falar. Glória a Deus. Que Deus nos ajude. Estamos nesta caminhada da aprendizagem que nos vai levar sempre até à eternidade, pois nós nunca vamos saber tudo. Nunca. E estamos sempre a aprender. Com Deus e uns com os outros. E que tenhamos essa humildade. Para também nos deixarmos ensinar. Glória a Deus. 1 Coríntios 16, versículo 2. Que diz o seguinte. Até posso ler o 1. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Diz: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Estão a ver? No primeiro dia da semana. O apóstolo aqui faz menção, nós vimos no outro texto em Atos 27, que eles partiram o pão no primeiro dia da semana, e Paulo diz, olha, no primeiro dia da semana façam então essas coletas, juntem de parte o que cada um possa ajuntar, para não ser quando eu chegar que se façam essas coletas, ok? Mas no primeiro dia da semana vocês façam. Dá a entender que é antes de Paulo chegar lá, ok? Conforme a sua prosperidade, para não ser quando Paulo chegar, para se fazer essas coletas. Glória a Deus. Então nós vemos Atos 27 e 1 Coríntios 16, 2, ambos mencionam os cristãos que se reuniam no primeiro dia da semana. Este princípio vital que ficou na igreja. Não há evidência no Novo Testamento que os apóstolos ou os primeiros cristãos, em qualquer sentido, observaram o dia de sábado como o dia de adoração. Tradicionalmente, os cristãos realizavam os seus cultos corporativos de adoração aos domingos,
o primeiro dia da semana, em celebração da ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu em um domingo. Agora, eu quero apresentar mais um ponto, que era aquilo que eu estava a falar, para nós termos um entendimento geral de tudo aquilo que eu quero trazer, de tudo aquilo que eu estou a trazer, ok? Convém nós ouvirmos o argumento inteiro de alguém que nos tenta ensinar algo antes de nós tentarmos rebater, ok? Antes de tentarmos rebater, convém ouvirmos o argumento inteiro, até ao final, para nós procurarmos compreender o que a pessoa nos está a dizer, ok? Então nós vemos, não existe uma ordem bíblica explícita de que sábado ou domingo seja o dia da adoração, como eu já falei. Romanos 14, 5 a 10, e vamos lá, e vamos ler. Glória a Deus. Romanos 14, 5 a 10, diz o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Quem faz diferença de dia? Ok. Quem julga iguais todos os dias? Ok. Desde que cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. Aquele que faz caso de dia, do dia, para o Senhor o faz. Glória a Deus. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que Cristo morreu. E tornou a viver. Para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas o teu irmão? Ou tu também porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ok? Então este texto nos mostra que a questão central não é se a pessoa guarda ao sábado, não é se a pessoa guarda ao domingo, a terça, a quarta ou a quinta-feira. Não. Aqui a questão central é se ela faz para o Senhor. E fazendo ela para o Senhor, não temos que julgar os nossos irmãos. É o que diz aqui. Mas porque tu julgas o teu irmão. Aqui a questão principal não é a pessoa guardar o dia. Se a pessoa guarda ao sábado, glória a Deus. Se a pessoa guarda ao domingo, glória a Deus. É uma questão secundária. Nós muitas vezes afastamos-nos de pessoas só porque elas não têm os mesmos costumes que nós. Ou seja, o termómetro que define se a pessoa é ou não um irmão ou uma irmã na fé não pode ser a questão do sábado. Não pode ser a questão do sábado. Nem do domingo. O ponto que define se uma pessoa é irmão ou irmã na fé não é o sábado, não é o domingo, mas é se vive e se faz para o Senhor. Mas é se vive e se faz para Deus. O importante é se a pessoa faz para o Senhor. Conforme nós lemos em Romanos 14, do 5 ao 10. Que há pessoas que fazem diferença entre dia e dias, mas outros julgam iguais todos os dias. Mas o que interessa, nós vivemos para o Senhor. O que come para o Senhor o come, dá graças a Deus. Né? O que não come para o Senhor não come, faz jejum e dá graças a Deus. Glória a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Mas se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Deus nos ajuda a estarmos firmes nele. Glória a Deus. Que a nossa carne já foi crucificada com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. Foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas o teu irmão, ou tu também porque desprezas o teu irmão. Não desprezas o teu irmão porque ele guarda o sábado. Não desprezas o teu irmão porque ele guarda o domingo. Somos um em Cristo. Glória a Deus. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ok? Também tenho mais outra passagem em Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Colossenses 2, 16. Que diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou dos sábados. Ninguém vos julgue por isso. Esteja inteiramente seguro em seu ânimo. Como fala em Romanos 14. Cada um esteja inteiramente seguro do seu ânimo. Guarda o sábado, guarda o domingo. Nós vemos os princípios deixados pelos apóstolos que se reuniram no primeiro dia da semana.
Nós vemos o princípio deixado pelos apóstolos, do qual nós devemos seguir como cristãos. Mas agora, se uma pessoa guardar o sábado, eu não posso chegar a ela e dizer estás a fazer mal, estás a fazer errado, e começar a julgar. Não, não é a causa definitória ou definitiva se vê que a pessoa é cristã ou não. Ok? Segundo os textos bíblicos que eu mesmo já referi. Romanos 14, 5 e 10 e Colossenses 2, 16 dão aos cristãos liberdade para observar um dia especial ou para observar cada dia como especial. Nós temos descanso em Jesus Cristo. Podemos ir trabalhar de segunda a sexta, segunda a domingo, mas convém, claro, segundo o princípio deixado por Deus, termos um dia para descansar, mas podemos ir trabalhar e saber que Cristo reina e pregar aos colegas de trabalho, e pregar aos vizinhos, e pregar aos colegas, aos amigos, e viver Cristo, esteja no trabalho, esteja em casa, esteja onde estiver. Conforme fala em Hebreus 2, se não me engano. Conforme fala em Hebreus, aqui uma passagem que diz que resta um repouso para o povo de Deus. E é o repouso da salvação. Glória a Deus. Hebreus 4, versículo 9. Hebreus 4, 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Repouso, Cristo Jesus. Repouso, salvação em Cristo. Ok? Glória a Deus. Glória a Deus. Se analisarem este contexto de Hebreus 4, vocês irão ver Cristo, o nosso descanso. Cristo, o nosso repouso. Jesus Cristo, a nossa vida. Amém. Então, continuando. Romanos 14, 5 e 10 e Colossenses 2, 16 dão aos cristãos liberdade para observar um dia especial ou cada dia como especial. O desejo de Deus é que o adoremos e o sirvemos continuamente. Adoremos e sirvamos continuamente, todos os dias, não apenas ao sábado ou ao domingo. Ok? Também não podemos viver uma vida que ao domingo vou à igreja, mas depois de segunda a sábado esquecemos-nos de Deus. Esquecemos-nos de abrir a Bíblia. Esquecemos-nos de orar. Não. Cada dia o Senhor reina. O pecado não tira férias. Cada dia o Senhor é Rei. Cada dia o Senhor é Pai. E como filhos, a nossa função é estar na presença do Pai. É cultivar a intimidade com o Pai. Cultivar o amor com o Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Para fechar, eu tenho aqui só mais umas passagens para nós analisarmos e lermos. Irei fechar aqui o meu estudo. Glória a Deus. Em Marcos 2, 27 e 28. Marcos 2, 27 e 28, que fala: E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Não é? Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Pronto. Aqui nós vemos que também houve uma mudança de sacerdócio de Moisés para Cristo. Mudança da lei. A lei mosaica e a lei de Cristo. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mateus 12, versículo 8. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. João 7, 23. João 7, 23. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Os fariseus juntaram ao sábado as tradições humanas. Não é? Que aqui Jesus fala, se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada. Se o homem recebe a circuncisão, vocês estão-se a indignar contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. O Filho do Homem até do sábado é Senhor. E nós podemos fazer bem também no sábado. Também quando descansamos. Também quando servimos a Deus.
nós ao fazermos o bem também já estamos a servir o Rei. Já estamos a servir a Deus. Glória a Deus. Lucas 6,5. E dizes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E Mateus 12, 5 e 6. Foi perto de onde nós lemos. Mateus 12, 5 e 6. Diz o seguinte: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Não é? Interessante. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Glória a Deus. Muito obrigado por me escutarem nesta tarde. Só quero orar pela sua vida. Senhor Deus, eterno Pai, entrego a Ti esta pessoa que me está a ouvir, este homem, esta mulher, esta jovem. Senhor, eu entrego a sua vida a Ti, que o Senhor cuide, que o Senhor o guarde, proteja, livre do mal, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê visão espiritual, que o Senhor dê ousadia, que o Senhor dê fé, dê amor, dê paciência, dê temperança, e que este irmão, esta irmã, este jovem irmão, esta jovem irmã, Pai, também possa ser uma luz neste mundo. Como Tu dizes, vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra. Entrego esta pessoa que me ouve nas Tuas mãos. Entrego esta pessoa que já chegou até aqui, a este ponto do vídeo, nas Tuas mãos, para que possa ser ricamente abençoada com bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por me terem ouvido. Eu espero que de alguma forma tenham apreciado o vídeo. Que Deus vos abençoe ricamente. Com a graça do Senhor, pretendo continuar a fazer estes estudos positivos, que é aquilo que eu tenho no meu coração, a começar em Gênesis, a rumar até mais abaixo, até onde o Senhor me levar. E vamos aí, glória a Deus, nesta grande viagem, neste grande oceano que é a Palavra de Deus. E estamos sempre a aprender a toda a hora para também ensinar. Que Deus vos abençoe ricamente e um forte abraço da minha parte.